Diante de quaisquer ocorrências, paremos de culpar os outros e examinemos em nós mesmos as causas que nos levaram aos problemas de agora. Eles refletem as escolhas que fizemos e os padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso prejuízo. Parar de culpar os outros é assumir o poder de resolvermos os nossos próprios problemas. Isso talvez seja a grande libertação que estejamos precisando em nossa vida. Libertamo-nos dos outros e assumirmos a responsabilidade por nós. Esse aqui é mais um trecho do livro Sempre Melhor, né? Do José Carlos de Luca, que a gente sempre traz aqui no nosso podcast. É o capítulo 76, extraído da obra Cura e Libertação do De Luca. Esse daqui é um daqueles que cutucam a gente. Esse daqui é uma daquelas mensagens que nos dá um certo chacoalho, né? Porque sem muita massagem, aqui De Luca ele fala que a gente tem que ser um pouco mais responsável, a gente tem que ser um pouco mais maduro, mais adulto encarando a própria vida, observando que aquilo que acontece com a gente, que a gente possa observar, que a gente possa examinar as nossas causas, né? As situações que a gente enfrenta, as ocorrências, são questões ligadas às causas que nos levaram a esses problemas, ou seja, tudo parte da gente, né? Tudo parte das nossas escolhas, eles refletem escolhas que fizemos e os padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso prejuízo. Acho que é bom da gente pensar, por exemplo, de olharmos assim, acho que o ponto que mais me chama a atenção, essas escolhas, essa sustentação mental, esses padrões mentais, eles às vezes não são somente dessa encarnação. E claro, tem muita coisa que a gente pega daqui, de escolhas erradas que a gente faz, com envolvimentos com pessoas que não nos elevam, né? Pessoas que, sei lá, nos puxam para ações que a gente nem tem vontade tanto de fazer, mas por estar naquele meio a gente acaba sendo influenciado. Então a gente não olha muitas vezes a nossa essência. Mas tem muita coisa que também pode ser daquilo que está no nosso planejamento, das nossas escolhas que a gente fez lá antes. No episódio anterior a gente falou muito disso, né? Falamos de tempo e falamos de planejamento reencarnatório. Então, essas nossas escolhas que a gente faz, escolhas a gente faz o tempo todo, antes de vir e aqui, quando estamos, elas acabam refletindo ali, eles refletem escolhas que fizemos nos padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso próprio prejuízo. Olha quantas vezes a gente se sabota, quantas vezes a gente atrapalha a nós mesmos. E a gente tem essa fácil mania, né? A mania é o caminho mais curto, né? De colocar a culpa talvez no outro. Mas ele me leva para sair para beber todo final de semana. Pois é, mas ele te leva, te coloca no carro, tranca você, coloca o cinto e vai? Ou você sai junto, você aceita toda semana, você fala, beleza, acho legal, vamos curtir, não sei o que lá. Gente, de novo, nunca tem problema fazer esse tipo de coisa, né? Mas é sempre tudo, na vida é equilíbrio, tudo, sempre é equilíbrio. Até o cara que quer treinar muito, cuidar muito do seu corpo, aquele que come só coisas assim, super saudáveis, não sei o que lá, só fala disso. Tudo é um pouco de equilíbrio. A gente também tem que ter um pouco mais de flexibilidade, né? A gente tem que ser flexível o tempo todo, mas é sempre na base do equilíbrio. É o equilíbrio que responde a maior parte das questões da nossa vida. Aquilo que funciona na nossa vida, preste atenção, são sempre situações equilibradas, com dedicação, sempre questões que estão ligadas a uma entrega, a você fazer um pouco a mais, mas ainda assim tem que ter equilíbrio na nossa vida. Então, que a gente tem a mensagem, né, de De Luca, que a gente tenha que parar de ficar culpando o outro, né, que a gente tem que olhar para nós mesmos e olhar essas causas que nos levam aos problemas de agora. E pensem sempre, tenha sempre isso em mente. As escolhas, elas são feitas no hoje, no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa semana, mas também podem ser escolhas que a gente fez anteriormente. Difícil um pouco, né, a gente saber separar. Mas, como que a gente encontra aquilo que é a nossa essência? Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente fala que a gente tem que ter o nosso autoconhecimento. Tem coisa que você faz que você está achando legal no momento, mas é fugaz, né? É simplesmente assim, por um momento. Você sabe talvez no seu interior que você não goste de fazer necessariamente aquilo.
Ou tem coisas que você fala, não, Bruno, tem dentro de mim que eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Aí está dentro da sua essência, aí está dentro do que é você mesmo. Quando você consegue separar, né, aquilo que é seu e aquilo que é talvez uma certa influência, a gente consegue entender então o que precisa ser trabalhado, o que a gente tem que observar das nossas escolhas, quais escolhas a gente fez agora nessa vida ou de vidas passadas. Parar de culpar os outros é assumir o poder de resolvermos os nossos próprios problemas. Isso talvez seja a grande libertação que estejamos precisando em nossa vida. Eu ouvi um episódio de um podcast, agora não vou me recordar qual que era exatamente, mas falava muito dessa diferença entre o que é um adulto e o que é uma criança. A criança, ela reclama, ela faz manifestações o tempo todo de coisas que ela não está gostando, que ela reclama. Basicamente a gente tem que lembrar, a criança é alguém que reclama, o adulto é alguém que resolve. Isso mexeu muito comigo quando eu vi essa frase. Será que eu tenho me comportado como criança, que só reclama, ou como um adulto que resolve? Que se vê diante do problema, até se lamenta em determinado momento, mas vai lá e resolve. Adulto é isso. Pensa quando você era criança. Seus pais reclamavam de algumas coisas que você mesmo fazia, que ele era responsável, mas ele ia lá e resolvia. Isso é ser adulto. Isso a gente pode trazer para o lado da espiritualidade como o que é uma maturidade espiritual, né? O que é essa maturidade da nossa experiência? Parar de culpar o outro é assumir o poder de resolver os nossos próprios problemas. Imagina quando criança, se você tem um irmão e aí acontece alguma coisa, vocês estão jogando bola, vocês estão jogando bola, ele chuta e quebra um vaso. Você pega e reclama do problema e aponta ele como culpado, ou vocês estavam jogando, poderia ter sido você, poderia ter sido ele. Pensou se uma criança tivesse essa maturidade e fala, não mãe, não pai, desculpa, a gente errou, mas a gente, somos adultos, vamos resolver. A gente vai ter a maturidade de resolver. Vamos lá pegar a vassoura, vamos lá reparar isso daqui, se a gente puder depois a gente compra um outro, né? Isso é ser adulto, isso é ter essa maturidade espiritual, quando a gente começa a resolver os nossos problemas e olhar e encarar que eles são, primeiro, oportunidades e são nossos. A gente que tem que lidar com eles. Posso pedir ajuda? Obviamente. Que seja uma ajuda profissional, né? Com terapia, que eu possa pedir ajuda de algum amigo, de alguém que está ali de confiança, de algum familiar, mas naturalmente o problema é nosso. É como se a lição de casa que a professora mandou, não é o pai que tem que fazer, não é a mãe que tem que fazer. Somos nós, porque quem vai ter que aprender seremos nós. Na hora que chegar a hora da prova, o pai ou a mãe que fez a lição de casa, por nós, aquele pequeno problema, não vai estar sentado com a gente na carteira da escola. É a gente que tem que resolver. O cabeçalho da prova está o seu nome. É o seu nome, é a sua identificação, é o seu número da chamada. É você. É o seu CPF. É você que tem que lidar com o problema. Bruno, é duro? Lógico que é. Estamos num mundo de provas e expiações. Nada que é muito fácil ainda. A gente não vê os passarinhos cantando lindamente, tudo é muito belo, harmônico. Lógico que não. Mas a gente precisa passar por isso. E os problemas pertencem a nós, né? A cruz de cada um é do tamanho ideal, adequado para cada um. É muito duro. É certamente muito duro. Mas você que tem um grande problema, para mim, talvez para você seja pequeno. Mas às vezes você olha para mim e fala, talvez eu não suportaria o que ele passa. E vice-versa, né? Tem situações, quantas situações que a gente olha e encara um problema de uma outra pessoa e fala como essa pessoa lida com facilidade isso, né? Eu não teria essa capacidade, porque o problema era de acordo com ela. Eu sempre gosto de trazer essa frase, porque eu gosto desse tipo de música que é do Adoniran Barbosa que ele traz, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acho super adequado. Se a gente olha para o nosso problema, vamos deixar de ser criança, parar de culpar o outro, olhar para a nossa capacidade de resolver. Observe que o problema ele é até gigante no começo, mas depois você encara com a maior facilidade, você percebe que você tem a capacidade de lidar um pouco com ele. Você consegue depois enfrentar. É que a gente se desespera como criança.
a gente reclama como criança, a gente age como criança. Parar de culpar o outro faz total diferença em todo esse processo. Talvez seja a grande libertação que estejamos precisando em nossa vida, que é parar de culpar o outro e assumir, para poder resolver os nossos próprios problemas, libertarmos-nos dos outros e assumirmos a responsabilidade por nós. É maturidade espiritual, é encarar o problema para nós conseguirmos lidar com ele, e isso vai fortalecer nosso próprio espírito, a nossa existência e o nosso futuro, as nossas próximas existências, o nosso futuro, aquela nossa próxima vida, tá bom? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar também de ouvir esse tema, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno e esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.